O que seria então uma renda ativa? A pessoa pode ir numa concessionária, retirar um veículo, comprar um veículo 0 km, a partir do momento que ele saiu de lá ele já perde valor. Entra para o bolso da pessoa sem necessariamente que ela precise trabalhar. Olá a todos, neste vídeo falarei sobre educação financeira. Abordarei principalmente alguns aspectos que servirão para profissionais liberais, empreendedores, empresários de modo geral, porém não se restringe apenas a esses profissionais, de modo que pessoas que também sejam seletistas, tenham empregos formais, servidores públicos, possam com certeza se valer desses conhecimentos. Então vamos lá. Uma coisa que eu já quero desde o começo deixar bem esclarecido é que a educação financeira ela não é uma dificuldade, um problema só do Brasil. Nós sabemos, é claro, que o nosso país aqui ele tem um certo déficit educacional, porém, de um modo geral, no mundo inteiro, a educação financeira não é difundida da forma que deveria. Aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa pode ter um doutorado, ter mais de uma graduação e às vezes não ter conhecimentos mínimos de educação financeira. Nós sabemos que, principalmente agora, abordando a parte do empreendedorismo, qualquer profissional, independente da área, que faça um trabalho bem feito, de forma consistente, disciplinada, enfim, que tenha todas aquelas cautelas necessárias para um empreendedor, um empresário, ele certamente vai conseguir oferir mensalmente uma renda razoável, uma condição financeira que seria considerada boa. Porém, a educação financeira que nós estamos falando aqui não é necessariamente somente no sentido de ganhar dinheiro, porque muitas das vezes a pessoa ganha um bom dinheiro, mas ela vive como se fosse muito abaixo daquela real condição. Por quê? Ela tem muitos passivos. Então é justamente esse foco que eu quero dar a esse vídeo aqui. Então nesse sentido, qual que é o primeiro ponto que eu abordarei aqui nesse vídeo? A diferença entre ativo e passivo. O que seria, na verdade, um ativo? Ativo seria tudo aquilo que tem condições de trazer dinheiro para o nosso bolso, para a nossa conta. Então o ativo ele gera renda, ele gera receita. Um ativo pode ser, por exemplo, uma casa de aluguel que a pessoa tem, uma ação na bolsa de valores, um fundo imobiliário, qualquer outro tipo de investimento que ele traga algum retorno. Existem várias classes de ativos. E por sua vez, o que seria um passivo? O passivo é exatamente o oposto, né? É tudo aquilo que tira o dinheiro do bolso das pessoas. É claro que todo mundo tem passivo, é normal, a pessoa às vezes paga um aluguel, tem um carro, são coisas necessárias. O problema não é necessariamente ter passivos na sua vida. O problema é quando a pessoa somente tem passivos. Ela tem aquela renda dela, mas tudo vai embora porque ela tem um monte de passivo. Então assim, um grande exemplo que eu vou passar aqui é um automóvel. A pessoa pode ir numa concessionária, retirar um veículo, comprar um veículo 0 km, a partir do momento que ele saiu de lá ele já perde valor. Não obstante a isso, a pessoa também vai ter que gastar com IPVA, emplacamento, vários custos necessários, combustível, além de um seguro que seria recomendado. Então, o carro ele somente vai tirar dinheiro do bolso da pessoa. Aí a pergunta é ruim ter um carro? Não, de modo algum. Hoje em dia se faz até necessário, né? Existem talvez condições que não seria tão necessário, mas de modo geral o carro é algo bacana, algo bom, positivo. O problema, que nem eu já disse, não é a pessoa ter passivos, o problema é quando a pessoa só tem passivo. Aproveitando já esse foco de passivo e ativo, eu vou falar um pouco sobre renda. Eu já tive vídeos aqui no canal, eu já falei alguma coisa sobre isso, mas agora eu estou abordando de uma forma um pouco mais direta. O que seria então uma renda ativa? Então existe também, assim como tem passivos e ativos, tem renda ativa e renda passiva também. A renda ativa é muito importante a pessoa ter em mente. Vamos falar, por exemplo, um profissional liberal. Eu sou um advogado, então eu tenho meus clientes que me pagam honorários, eu tenho vários tipos de honorários, contratuais, de êxito, enfim. Isso é uma renda ativa, porque eu tenho uma ação, eu tenho meu trabalho. Um empreendedor, um empresário, ele vai exercer a atividade dele, também vai ter aquela renda oriunda da sua atividade, assim como qualquer outro trabalhador vai ter seu salário. Então isso é renda ativa. O que seria a renda passiva? É justamente uma renda gerada pelos seus ativos. Lembra que eu falei que o ativo é algo que gera renda? Então, por exemplo, se a casa é o ativo da pessoa, quando ela recebe um aluguel, se a casa for alugada,
aquela renda é uma renda passiva, ou seja, ela vem para o bolso da pessoa, para a conta, sem que a pessoa necessariamente precise trabalhar. Então, é uma forma assim de ter renda sem ter aquela obrigatoriedade de trabalhar, de exercer alguma atividade. Outra forma muito bacana são os investimentos. Inclusive eu sou especialista em mercado de capitais, investimentos, educação financeira, e justamente é isso que eu estou abordando aqui. No caso, quando a pessoa faz uma compra, por exemplo, na Bolsa de Valores, uma ação de uma boa empresa, provavelmente, se for uma boa empresa, quando ela oferecer lucro, a pessoa vai receber dividendos, juros sobre o capital próprio. Então isso é uma renda que entra para o bolso da pessoa, sem necessariamente que ela precise trabalhar. Como que a pessoa faz, então, para conseguir ter essa renda passiva, que é uma coisa tão importante? A primeira coisa é a pessoa fazer uma autoanálise. Então a pessoa vai primeiro fazer uma análise da sua vida, todos os seus custos que ela tem, despesas, coisas que são fundamentais, as coisas que são supérfluas também. E aí ela vai definir uma parte do que ela ganha para investimentos, para constituir justamente ativos. Então o que seria adequado? Se fosse falar aqui de empresários, profissionais liberais, que não são trabalhadores de empregos formais, seria interessante que a pessoa tivesse uma reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É um dinheiro que esteja em algum local investido, guardado, que a pessoa tenha liquidez. O que é liquidez? Ele está disponível a qualquer momento. Então nós temos várias opções. Tem a poupança, que não é o tipo de investimento mais adequado, mas é um exemplo. O dinheiro está lá, a pessoa pode sacar a qualquer momento. Um CDB com liquidez diária, tesouro direto. Então a pessoa vai fazer o quê? Vamos supor que a pessoa tem um custo de R$3.000 por mês, a título de exemplo. Então, se for um empreendedor, o ideal seria que a pessoa tivesse pelo menos 12 meses de renda, dessa renda que ela gasta, desse custo, nessa reserva de emergência. Então, por exemplo, se fosse nessa métrica, seria R$36.000 que a pessoa teria disponível, justamente que nem igual nós passamos recentemente essa pandemia, que ainda não foi totalmente embora. Teve muitas empresas, muitos setores profissionais que passaram apuro, porque ele não tinha uma reserva de emergência. E o que acontece? As pessoas acabam tendo que recorrer a empréstimos, pagar juros, algumas pessoas quebram, empresas elas quebram também, as pessoas passam por dificuldade. Então a primeira coisa é constituir essa reserva de emergência. E aí, eu gosto muito de falar sobre investimentos na Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários. E a pessoa também, aí vai ter uma receita dela que vai constituir esses outros ativos que são para longo prazo, que são geradores de renda. A pergunta é a seguinte: a pessoa pode pensar assim, como que eu consigo ter uma renda investindo na bolsa? Então, a bolsa, na verdade, ela é como se fosse um shopping, um local que a pessoa compra ativos. Hoje é tudo informatizado. Então, as empresas que estão listadas na bolsa e fundos imobiliários também, eles vão ter o código dele de operação, ticker. Então a pessoa, antes de comprar, é claro, ela precisa ter um estudo ou ter alguma orientação de algum profissional da área, no sentido que ela vai saber exatamente onde ela está pisando. Quando uma pessoa compra uma ação, por que a pessoa pode vir a ter uma renda? Porque assim, se você comprar ação de uma boa empresa, são empresas reais, elas existem no mundo físico. Então elas geram emprego, geram receita, e quando ela tem lucro, ela, até pela lei das SAs, a 6404/76, ela é obrigada a repassar para os seus acionistas, que são sócios, parte desse lucro. Então é uma forma muito interessante, só que isso é no longo prazo, a pessoa tem que ir comprando cotas, ter um certo montante para ter essa renda. A outra coisa muito legal são fundos imobiliários. Fundos imobiliários são ativos também atrelados diretamente ao setor imobiliário. Existem fundos que são de shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, recebíveis imobiliários, são vários, tá? Eu já tenho alguns vídeos no canal que eu falei sobre ações, fundos imobiliários, mas eu continuarei fazendo de forma cada vez mais focada, especificamente sobre esse tipo de ativos. Então a pessoa adquire esses ativos, por exemplo, o fundo imobiliário, por lei, ele é obrigado a repassar 95% do que ele oferece de renda no semestre. Então, às vezes a pessoa vai num shopping, aquele shopping, quem é proprietário dele não é exatamente uma única pessoa ou uma única empresa, é um fundo imobiliário. Então ele administra, gerencia, depois que ele tira todos os custos operacionais, toda a receita, que é o lucro que ele oferiu, ele repassa para os seus cotistas. Então é bem interessante. O Tesouro Direto também é uma forma interessante, é renda fixa, não tem
esse condão de gerar uma renda tão recorrente assim, porém ele gera alguma renda para a pessoa. Sempre que você investe em renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Se for para o Tesouro Direto, é justamente para o governo, se for um CDB para o banco, assim como uma poupança também. Agora, qual que é um ponto muito interessante, uma visão que as pessoas deveriam ter sobre investimento? A pessoa seria ideal, principalmente que nem eu falei no começo do vídeo, focado mais para profissionais liberais, empresários, ter uma carteira previdenciária. Então, hoje em dia nós sabemos, né, existem previdências privadas, existe o próprio INSS, porém, vamos falar principalmente do INSS. O INSS ele tem um teto, que não é um teto tão alto, não chega nem a R$7.000, ou se chegar um pouco mais. Eu não estou 100% atualizado no valor em 2022. Então, ainda que a pessoa consiga o teto do INSS, que não é muito, a pessoa ela está limitada àquilo. Imagina que a pessoa trabalhou uma vida inteira e aí tudo que ela vai ter para o resto da vida é aquilo. Então, quando a pessoa monta uma carteira previdenciária, ou seja, você vai ter tantos ativos na sua carteira que ele gera essa renda recorrente, você não tem limite de ganho. Você vai ter efeito de juros compostos, se for um bom investimento, principalmente se for no mercado de capitais, e isso vai garantir uma segurança para a pessoa, de modo que a pessoa, entre aspas, ela estará aposentada. Não que a pessoa não vai se valer de algum direito que ela tem de se aposentar pelo INSS e qualquer outra previdência que ela queira ter também. Então, é extremamente importante a educação financeira. E como eu disse, a primeira regra é a disciplina. A pessoa tem que ter aquela disciplina, a pessoa tem que ter interesse de colocar a sua vida em ordem, fazer uma autoanálise do que são os gastos supérfluos, os gastos que estão talvez a mais ou desnecessários, se possível cortá-los. Também, principalmente, uma parte do que a pessoa ganha, ela deixar reservada para investimentos, para constituir ativos. E é isso que vai fazer uma grande diferença, porque, como eu mencionei, não adianta só a pessoa ter uma renda, uma renda que pode ser alta ou não, e não ter aquilo gerando mais renda para ela. Tudo que ela ganha, ela vai gastando cada vez mais. Seria o equivalente a estar na corrida dos ratos, que nem é difundido, inclusive, em alguns livros. É aquela coisa, a pessoa ganha, já está gastando tudo, ela tem que trabalhar mais para tentar ganhar mais, para gastar mais e nunca sair desse ciclo. Então, quando a pessoa tem essa educação financeira, a pessoa sabe que aquele dinheiro que ela ganha, além de custear gastos necessários para a vida, para a empresa e tudo mais, ela também estará construindo a liberdade financeira dela, de um modo que essa renda passiva seja de forma recorrente. Pois bem, nesse vídeo eu falei de uma forma um tanto quanto introdutória sobre alguns aspectos que são importantes para a pessoa ter essa educação, essa gestão financeira. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Não seria apenas ter uma renda boa. Então, a pessoa tem que, é claro, trabalhar para ter uma boa renda, mas a pessoa tem que saber a diferença de ativo e passivo, ela definir um percentual da renda dela para construir ativos que vão gerar renda passiva de forma recorrente e ter também em mente que isso seria uma carteira previdenciária, aquilo que tem a força de, ao longo do tempo, gerar uma renda suficiente para custear todas as despesas dela. Seria, na verdade, a liberdade financeira. A liberdade financeira seria quando você tem uma forma de renda independente de trabalho que já custeia toda a sua vida e até muito mais. Então você, por exemplo, você gasta R$3.000, como eu já falei aqui, mas você tem 5, 10 mil, 20, 30, às vezes de renda que vem independente de trabalho. Isso é liberdade financeira. Então isso é extremamente importante e, que eu mencionei, também ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro alocado no local seguro, né, no caso renda fixa de preferência, com liquidez, que você possa se valer a qualquer momento desse dinheiro, caso precise. Então, eu agradeço imensamente pela audiência de vocês. Nos encontraremos no próximo vídeo. Abordarei bastante aqui no canal questões envolvendo educação financeira. Falarei bastante sobre ativos, várias classes, farei vídeos específicos também. Esse vídeo foi um vídeo mais introdutório, mas nós voltaremos a falar bastante sobre isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.